Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Na paz? Vamos seguir aqui do capítulo 6 ao 10. E ali fala que em Nazaré, cidade ali que Jesus passou parte, né, da infância dele, foi criado, Jesus era rejeitado, que o povo falava, esse daqui é o filho lá do carpinteiro, é um qualquer, que esse não é Deus não. E aquela incredulidade limitou ali o que aquele povo experimentou, aquele povo ali não viu milagre. E aí depois a Bíblia vai contando várias coisas, né, ali seguidas no capítulo 6, momentos diferentes, fala também que ele envia os 12 discípulos ali de 2 em 2 e com instruções simples, fala assim, não leva muita coisa na mala não, dependam de Deus, Deus vai providenciar, não precisa ficar preocupado com dinheiro, nem com nenhuma outra, né, com o que vocês vão te comer, que eu vou providenciar, e vai pela fé. E ali também vai contando ali sobre Herodes, né, Herodes manda prender João, né, e aí a intriga de Herodias, que era a mulher dele, né, cresce o profeta, ele é decapitado em um banquete. Custo da verdade. João foi cortado a cabeça, Herodes, influenciado pela esposa, mandou com que isso acontecesse. E aí vai contando também outro fato ali, né, que é Jesus andando sobre as águas. E ali, ele andando sobre as águas, acho que todo mundo ficou com muito medo, e ele acalmou o vento e entrou no barco. Depois vai falar também, né, que ele chega ali, passar na região onde as pessoas queriam até tocar nas vestes dele para ser curadas. E à medida que tocavam, era curada. Ou seja, tinha gente que tinha tamanha fé que não precisava nem de ouvir a palavra dele. Acreditava que encostar no manto dele já seria curada, assim fazia, e assim pela fé eram curadas. Depois, no capítulo 7, o foco passa a ser o coração acima de ritos. Marcos registra a explicação de Jesus, que declarou puros todos os alimentos. E ali a impureza, ele fala, ela não vem de fora, mas sim de dentro, do que sai do coração. É daqui do coração que saem más intenções, inveja, arrogância, mentira e tudo quanto é coisa ruim. E não do que vem de fora, que às vezes ficam muito preocupados, mas você comer isso é impuro, vai comer sem lavar as mãos. E Jesus falava, muito mais importante que isso, não é o que entra, mas o que sai de dentro de você. Em seguida, a fé transcende fronteiras. Uma mulher estrangeira intercede pela sua filha e é curada ali. Persistência e fé atendidas. Depois a gente tem capítulo 8, Jesus voltando a falar de discernimento e maturidade espiritual. Um destaque exclusivo, ele cura o cego em 2 etapas. Primeiro, esse cego vai lá e fala que começou a enxergar homens como árvores. Depois, ele passa ali de novo a 2ª etapa e aí sim ele começa a ver com mais nitidez. E aí a gente vê ainda, que o núcleo do discipulado de Jesus era algo como, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, a ênfase de Jesus era negar-se, descentralizar o próprio ego, renunciar ao controle, priorizar Jesus acima da segurança, do reconhecimento, das conveniências, ir para cima independente do que os olhos estão vendo, não é verdade? Salvar a própria vida, ele fala, quem tenta salvar a sua vida vai perder, e quem entregar essa vida para mim vai encontrá-la. Depois a gente tem no capítulo 9 a transfiguração, confirmando quem Jesus de fato era, o Filho amado, o centro da lei em Moisés, os profetas, Elias. Aí ele conta, é bom vocês lerem para vocês entenderem, acontece uma coisa sobrenatural. Depois ele desce do monte, Marcos escreve com força ali o caso do menino possesso, quando os discípulos não conseguem libertar certo menino, e Jesus vai ensinar falando, olha, tem certos tipos de demônio que só saem com oração e jejum, com entrega muito real. E aí ele volta a falar depois de ressurreição, e aí mostra também aquela parte de discípulos ali falando quem que era o maior entre eles, e Jesus fala, cara, que entre nós não é assim não, o maior é o que serve, vocês não tem que ficar com esse papo de quem é o maior, como se Jesus estivesse falando assim com eles. Depois a gente tem o capítulo 10, ali do capítulo 10 a gente vê sobre o acolhimento das crianças. Ele fala assim, recebam como crianças recebem, de coração aberto, com confiança, com simplicidade. Assim é o reino, E depois, uma segunda visão aí também, a promessa, aos que deixam tudo por causa de Jesus. Fala assim, vai receber 100 vezes mais. Vai ter perseguição, pode ter problema aqui, vai ter dificuldade, mas na vida eterna vai receber 100 vezes mais. Então a gente encerra ainda com Bartimeu, o cego, que grita, vê Jesus gritando, ele estava cego, ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vai insistindo, e todo mundo mandando ele calar a boca, e Jesus passa perto dele e o cura. 2 visões aí para a gente ler esses capítulos. Número 1, Jesus, ele move os discípulos do assombro para a maturidade. Ver, entender, praticar. Até quando a visão ela vem em etapas, quando ali parece que a gente, por que ele está fazendo isso? Ele curou o cego, cuspindo na terra, passando a terra no olho. Até quando a gente não entende, a gente tem que confiar que ele sabe de todas as coisas dele são muito maiores que a nossa.
E 2, discipulado é igual priorizar Cristo, mais servir o outro, mas realização, realidade, né? Persistência e caráter se sustenta com uma jornada de fé, de realidade, né? E de busca em Deus em primeiro lugar, disposto a servir, disposto a se entregar por Ele. Por fim, vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho clamar a Ti para que o Senhor esteja conosco no dia de hoje. Peço para você abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, cada família, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para deixar seu comentário, compartilhar e que Deus te abençoe.